Capítulo 30. O que o bastão dos juramentos pode fazer? O sol estava no horizonte, marcando perfeitamente a silhueta da Torre Branca ao longe, mas o frio da noite anterior parecia estar se aprofundando, e nuvens cinzentas escuras marchando pelo céu ameaçavam nevar. O inverno estava diminuindo, mas já havia passado da hora em que a primavera deveria ter começado, afrouxando o seu domínio de forma irregular. Os ruídos da manhã penetraram na tenda de Egwene, isolada como estava de tudo ao seu redor. O acampamento parecia vibrar. Trabalhadores trariam água dos poços e medidas extras de lenha e carvão em carroças. As mulheres serviçais estavam buscando o café da manhã das irmãs e as noviças da segunda sessão correndo para tomar os seus, as da primeira e da terceira indo para as aulas. Era um dia importante, embora nenhuma delas soubesse. Provavelmente, hoje veriam o fim das negociações simuladas que estavam acontecendo em Darém, em uma mesa sob o pavilhão ao pé da ponte para Tarvalon. Simulada em ambos os lados. Os guerreiros de Elaida continuavam a atacar impunemente do outro lado do rio. De qualquer forma, hoje seria a última reunião por algum tempo. Examinando seu próprio café da manhã, Egwene suspirou e pegou algo preto do mingau fumegante, limpando-o dos dedos em um guardanapo de linho sem olhar, o suficiente para ter certeza de que era gorgulho. Se não podia ter certeza, então se preocupava menos com o que restava na tigela. Ela colocou uma colher cheia na boca e tentou se concentrar nas lascas doces de damasco seco que Shez havia misturado. Alguma coisa quebrou sob seus dentes? Isso tudo alimenta a barriga, minha mãe costumava dizer. Então não ligue para isso, murmurou Shez como se falasse consigo mesma. Era assim que ela dava conselhos a Egwene, sem ultrapassar a linha entre patroa e empregada. Pelo menos, ela dava conselhos quando Halima não estava presente, e a outra mulher saiu cedo esta manhã. Shez estava sentada em um dos baús de roupas, para o caso de Egwene querer alguma coisa, ou precisar enviar um recado. Mas de vez em quando seus olhos se desviavam para a pilha de roupas que iriam para as lavadeiras hoje. Ela nunca se importou em costurar ou remendar na frente de Egwene, mas em sua opinião, separar roupas sujas seria ultrapassar essa linha. Afastando a caneta de seu rosto, Egwene estava prestes a dizer à mulher para ir buscar seu próprio café da manhã. Shez pensou em comer antes que Egwene terminasse outra transgressão. Mas antes que pudesse abrir a boca, Nizal se empurrou para dentro da barraca, cercada pelo brilho de Saidar. Quando as abas da entrada caíram, Egwene vislumbrou Sarin, o toco de guardião careca e de barba negra de Nizal, esperando do lado de fora. O capuz da irmã mais nova estava abaixado, cuidadosamente arrumado em seus ombros para que o forro de veludo amarelo aparecesse, mas ela estava segurando sua capa como se sentisse o frio intensamente. Ela não disse nada, apenas deu a Shez um olhar penetrante. Shez esperou pelo aceno de Egwene, então pegou sua própria capa e saiu correndo. Ela podia não conseguir ver a luz do poder, mas sabia quando Egwene queria privacidade. Kairen Stang está morta, disse Nizal sem preâmbulos. Seu rosto era suave, sua voz firme e fria. Baixo o suficiente para fazer Egwene se sentir alta, e ela se levantou como se estivesse se esforçando por 1 centímetro extra. Nizal não costumava fazer isso. 7 irmãs já haviam testado a ressonância antes de eu chegar lá. Não há dúvida de que ela foi morta usando o Saidin. Seu pescoço estava quebrado, estilhaçado, como se sua cabeça tivesse sido girada em torno de um círculo completo. Pelo menos foi rápido. Nizal respirou fundo de modo instável, então percebeu o que tinha feito e se endireitou ainda mais. O guardião dela está preparado para assassinato. Alguém deu a ele uma mistura de ervas para colocá-lo para dormir, mas ele será difícil de lidar quando acordar. Ela não colocou o tom de desdém habitual de amarela na menção às ervas,
uma medida de seu aborrecimento, não importa o quão calmo seu rosto estivesse. Egwene pousou a colher na mesinha e recostou-se. De repente, sua cadeira não parecia mais confortável. Agora, a próxima melhor depois de Liane era Bod Calton, uma noviça. Ela tentou não pensar no que mais Bod era. Com os dias extras de prática, Bod poderia fazer o trabalho quase tão bem quanto Kairin. Quase. Ela não mencionou isso, no entanto. Nizal conhecia alguns segredos, mas não todas. Anaia e agora Kairin, ambas da Aja Azul. Você conhece alguma outra ligação entre elas? Nizal balançou a cabeça. Anaia era a Sedai há 50 ou 60 anos, quando Kairin veio para a torre, se bem me lembro. Talvez elas tivessem conhecidos em comum. Eu simplesmente não sei, mãe. Agora ela parecia cansada e seus ombros caíram um pouco. Sua investigação silenciosa sobre a morte de Anaia não deu em nada, e ela tinha que estar ciente de que Egwene iria adicionar Kairin. Descubra, Egwene ordenou. Discretamente. Este segundo assassinato causaria bastante agitação sem que ela aumentasse as coisas. Por um momento, ela estudou a outra mulher. Nizal poderia dar desculpas após o fato ou alegar que tinha duvidado desde o início, mas até então, ela sempre foi um modelo de autoconfiança e certeza absoluta da Aja Amarela. Não agora, no entanto. Muitas irmãs andam por aí segurando Saidar? Eu notei várias, mãe, Nizal disse rigidamente. Seu queixo se ergueu em uma fração de desafio. Depois de um momento, porém, o brilho ao redor dela se apagou. Ela apertou mais a capa, como se de repente tivesse perdido o calor. Duvido que isso teria feito bem a Kairin. Sua morte foi muito repentina. Mas faz a pessoa se sentir mais segura. Desde que a pequena mulher saiu, Egwene sentou-se, mexendo o mingau com a colher. Ela não via mais manchas escuras, mas seu apetite havia desaparecido. Finalmente, ela se levantou e colocou a estola de 7 listras em volta do pescoço. Então jogou a capa sobre os ombros. Hoje, de todos os dias, ela não ficaria atolada na escuridão. Hoje, de todos os dias, ela devia seguir sua rotina exatamente como era. Do lado de fora, carroças de rodas altas rodopiavam pelos sulcos congelados das ruas do acampamento, cheias de grandes barris de água ou pilhas de lenha rachada e sacos de carvão. Os cocheiros e os companheiros que cavalgavam atrás, igualmente envoltos em suas capas contra o frio. Como de costume, famílias de noviças corriam pelas passarelas de madeira, geralmente conseguindo fazer suas cortesias à passagem das Aes Sedai sem diminuir a velocidade. O fracasso nos devidos respeitos à irmã poderia ganhar um castigo, mas o atraso também poderia. E as professoras eram geralmente menos tolerantes do que as Aes Sedai encontradas de passagem, que pelo menos poderiam fazer concessões para o motivo de uma noviça passar correndo. As mulheres vestidas de branco ainda pulavam para fora do caminho ao ver a estola listrada pendurada no capuz de Egwene, é claro, mas ela se recusou a deixar seu humor azedar, não mais do que já estava, por noviças fazendo reverências na rua, escorregando e deslizando no chão gelado, e às vezes quase caindo de cara antes que suas primas pudessem agarrá-las. Primas era como os membros da mesma família passaram a chamar umas às outras, e de alguma forma isso parecia torná-las mais próximas, como se elas realmente fossem parentes e primas próximas. O que azedou o seu humor foram as poucas Aes Sedai que viu por ali, deslizando pelas calçadas em meio à onda de reverências. Não havia mais de uma dúzia entre sua tenda e o escritório de Amerlin, mas 3 em cada 4 estavam envoltas na luz do poder, além de capas. Elas andavam em pares, na maioria das vezes seguidas por quaisquer guardiões que tivessem. Também pareciam atentas, envoltas em Saidar ou não,
capuzes girando constantemente enquanto examinavam todos à vista. Lembrou-se da época em que a febre maculosa atingiu o campo de Emond e todo mundo andava por aí segurando lenços encharcados de conhaque no nariz. Doral Barran, a sabedoria na época, havia dito que ajudaria a evitar, segurando seus lenços e observando um ao outro para ver quem seria o próximo a explodir em pontos e cair. 11 pessoas morreram antes que a febre terminasse, mas foi um mês depois que a última pessoa adoeceu, antes que todos estivessem dispostos a guardar aqueles lenços. Por muito tempo, ela associou o cheiro de conhaque ao medo. Quase podia sentir o cheiro agora. 2 irmãs haviam sido assassinadas no meio delas por um homem que sabia canalizar, sem falar que aparentemente podia ir e vir como quisesse. O medo corria pela Aes Sedai mais rápido do que a febre maculosa. A barraca que ela usava como escritório já estava quente quando chegou. O braseiro exalava um perfume de rosas. As luminárias espelhadas e a luminária de mesa estavam acesas. Sua rotina era bem conhecida. Pendurando sua capa no cabide no canto, ela se sentou atrás da escrivaninha, pegando automaticamente a perna instável da cadeira que sempre tentava dobrar. Tudo o que ela tinha que fazer era seguir a rotina. Amanhã, poderia anunciar o que tinha sido feito. Sua primeira visitante foi um choque, talvez a última mulher que esperava entrar na tenda. Theodrin era uma morena esbelta, com bochechas de maçã, uma domanesa de pele acobreada com uma boca teimosa. Uma vez, ela sempre parecera pronta para sorrir. Ela deslizou pelos tapetes gastos, perto o suficiente para que a franja de seu chale roçasse a escrivaninha. Ao fazer uma reverência muito formal, Egwene estendeu a mão esquerda para que a mulher pudesse beijar seu anel da grande serpente. A formalidade devia ser cumprida com formalidade. Romanda deseja saber se pode se encontrar com você hoje, mãe, disse a magra marrom, suavemente, mas havia uma teimosia enterrada em seu tom também. Diga a ela, a qualquer hora que ela escolher, filha. Egwene respondeu com cuidado. Theodrin ofereceu outra reverência sem mudar de expressão. Quando a marrom se moveu para sair, uma das aceitas passou por ela na tenda, empurrando para trás o capuz branco com faixas. Emara era uma mulher magra e tão pequena quanto Nizal. Parecia que um vento forte poderia afastá-la, mas ela tinha uma mão muito firme com as noviças entregues a seus cuidados, mais firme do que muitas irmãs. Mas então, ela era dura consigo mesma, e a vida de uma noviça deveria ser difícil. Os olhos cinzentos de Emara rolaram para a franja do chale de Theodrin, e sua boca se torceu em um sorriso desdenhoso, antes de afastá-lo para espalhar suas saias nevadas e listradas para Egwene. Manchas brilhantes de cor flamejaram nas bochechas de Theodrin. Egwene bateu a mão na mesa com força suficiente para chacoalhar o tinteiro de pedra e o jarro de areia. Você esqueceu como ser cortês com uma Aes Sedai, criança? Ela disse bruscamente. Emara ficou pálida. Afinal, a Amelin tinha uma reputação. E fez uma reverência ainda mais profunda para Theodrin, que a cumprimentou com um aceno de cabeça antes de deslizar da tenda muito mais rápido do que havia entrado. O que Emara balbuciou, com um sotaque ilhanense engrossado pelos nervos, foi um pedido de Lelaine para se encontrar com a Amelin. Romanda e Lelaine tinham sido muito menos formais. Uma época, aparecendo sem aviso prévio sempre que desejavam, mas a declaração de guerra a Elaida havia mudado muito. Não tudo, mas o suficiente para continuar. Egwene devolveu a Lelaine a mesma resposta que dera a Romanda, embora em um tom mais cortante, e Emara quase saiu fazendo uma reverência e praticamente saiu correndo da barraca. Mais um prego unindo a lenda de Egwene ao ver o trono de Amelin, que fazia Sereile Bagande parecer um travesseiro de penas de ganso. Assim que a aceita se foi, Egwene ergueu a mão e franziu a testa para o que havia coberto.
o quadrado de papel dobrado que Theodrin havia depositado sobre a mesa enquanto beijava seu anel. Sua carranca se aprofundou quando ela abriu. A caligrafia que cobria a pequena página conseguia fluir com precisão, mas havia uma mancha de tinta em uma borda. Theodrin era muito elegante. Talvez ela estivesse tentando se conformar com a visão geral das marrons. Romanda enviou 2 irmãs para viajar para Caerhien e investigar alguma história que deixou as votantes amarelas zumbindo. Não sei qual é o boato, mãe, mas vou descobrir. Ouvi uma delas mencionar Ninaeve, não como se ela estivesse em Caerhien, mas como se o boato estivesse de alguma forma ligado a ela. A mulher tola tinha até assinado seu nome. O que é isso, mãe? Egwene teve um sobressalto de surpresa e mal pegou a perna da cadeira dobrável antes que ela derrubasse nos tapetes. Ela reorientou sua carranca para Siuan, que estava bem dentro das abas da entrada com seu chale de franjas azuis em seus braços e suas pastas de couro pressionadas em seus seios. As sobrancelhas da mulher de olhos azuis se ergueram levemente com o espanto de Egwene. Aqui, Egwene disse irritada, empurrando o papel para ela. Não era hora de pular e se contorcer. Você sabe sobre Kairin? Claro que sim, mas Egwene ainda disse. Você fez as mudanças necessárias? Mudanças necessárias. Luz. Ela parecia tão pomposa quanto Romanda. Estava no limite. Só por fim ela pensou em abraçar Saidar e tecer uma proteção contra a espionagem. Só depois que a proteção estava instalada é que ela pensou que hoje talvez não fosse o melhor momento para alguém pensar que ela tinha assuntos particulares para discutir com Siuan. Siuan não estava no limite. Ela havia resistido a tempestades e conseguiu se recuperar do afogamento, alguns podem dizer. Hoje estava apenas um pouco ventoso para ela. Não há necessidade até que tenhamos certeza sobre os barcos, mãe. Ela respondeu calmamente, colocando suas pastas sobre a mesa e arrumando-as cuidadosamente entre o tinteiro e o jarro de areia. Quanto menos tempo Bode tiver para pensar sobre isso, menor a chance de ela entrar em pânico. Calma como um lago. Nem mesmo 2 irmãs assassinadas conseguiram irritar Siuan, ou enviar uma noviça de apenas alguns meses para substituir uma delas. Uma carranca vincou sua testa enquanto ela lia o bilhete, no entanto. Primeiro Faolen se esconde, ela rosnou para o papel. E agora Theodrin diz para você em vez de para mim. Aquela garota tola tem menos cérebros do que um pássaro pescador. Você pensaria que ela quer que alguém descubra que ela está de olho em Romanda para você. Está de olho. Uma maneira educada de dizer espiã. Ambas eram versadas em eufemismos. Isso combinava com ser a Aes Sedai. Hoje, eufemismos irritavam Egwene. Talvez ela queira ser descoberta. Talvez ela esteja cansada de Romanda dizendo a ela o que fazer, o que dizer, o que pensar. Eu tive uma aceita aqui que zombou do chale de Theodrin, Siuan. A outra mulher fez um gesto de desprezo. Romanda tenta dizer a todos o que fazer e o que pensar. Quanto ao resto, as coisas vão mudar quando Theodrin e Faolen puderem jurar sobre o bastão dos juramentos. Acho que ninguém vai realmente insistir que elas sejam testadas para o chale agora. Até lá, elas devem aceitar o que vier. Isso não é bom o suficiente, Siuan. Egwene conseguiu manter o nível de seu tom, mas foi preciso um esforço. Ela tinha pelo menos suspeitado no que estava deixando aquelas duas se meter quando disse para elas se unirem a Romanda e Lelaine. Precisava saber o que as votantes estavam tramando, e ainda precisava saber, mas tinha um dever para com elas. Elas foram as primeiras a jurar fidelidade a ela, e por vontade própria. Além disso, muito do que é dito sobre Theodrin e Faolen pode ser dito de mim também. Se as seitas puderem mostrar-lhes desrespeito, bem,
Ela não tinha medo daquilo. As irmãs eram outra questão, principalmente as votantes. Siwan, não tenho nenhuma esperança de unir a torre se as Aes Sedai duvidarem de mim. Siwan bufou com força. Mãe, a essa altura até Lelaine e Romanda sabem que você é o trono de Amyrlin de verdade, admitam ou não. Essa dupla não teria caído na conversa de Diane e Animã. Acho que elas estão começando a ver você como outra Edarna Norigovna. Isso é o que pode ser, disse Egwene secamente. Diane foi considerada a salvadora da Torre Branca após o desastre de Bowen com Arthur Asa de Gavião. Acredita-se que Edarna tenha sido a mulher politicamente mais habilidosa que já segurou o bastão e a estola. Ambas tinham sido Amyrlins muito fortes. Mas como você me lembrou, eu tenho que me certificar de que não acabe como Shen Shunla. Shen começou como uma forte Amyrlin, firmemente no comando da torre do salão, e terminou como uma marionete fazendo exatamente o que lhe era dito. Siwan assentiu em aprovação e concordância. Ela realmente estava ensinando a Egwene a história da torre, e muitas vezes ela falava sobre Amyrlins que tinham dado um passo em falso fatalmente, incluindo ela mesma. Isso é outro assunto, porém, ela murmurou, batendo o bilhete contra os dedos. Quando eu colocar minhas mãos em Theoden, vou fazê-la desejar ser uma noviça. E Faulen, se elas acharem que podem se esquivar agora, eu juro, vou estripar as duas como peixes grunhidores no cais. Você vai estripar quem? Sheridan perguntou enquanto caminhava através da proteção com uma rajada de ar frio. A cadeira de Egwene quase a deixou cair nos tapetes novamente. Ela precisava de uma cadeira que não tentasse dobrar toda vez que ela se movia. Estava disposta a apostar que Edarna nunca pulava como se tivesse coceira nas costas. Ninguém que diz respeito a você, Siwan disse calmamente, colocando o papel em uma das chamas do abajur. Queimou rapidamente até as pontas dos dedos, e então ela amassou entre as mãos e limpou as cinzas. Apenas Egwene, Siwan e Liane sabiam a verdade sobre Faulen e Theoden. E as próprias duas irmãs, é claro. Embora houvesse muita coisa que nenhuma das duas sabia também. Sheridan aceitou a rejeição com serenidade. A ruiva parecia ter recuperado completamente do seu colapso no salão. Pelo menos ela havia recuperado sua dignidade externa, em sua maior parte. Observando Siwan queimar o bilhete, seus olhos verdes inclinados poderiam ter se apertado um pouco, e ela tocou a estreita estola azul pendurada em seus ombros, como se para lembrar de que ela estava lá. Ela não tinha que aceitar as ordens de Siwan. Colocar sua guardiã naquela posição parecia muito duro para Egwene no final. Mas Sheridan sabia muito bem que Siwan também não precisava aceitar suas ordens. O que a irritava agora é que Siwan estava tão abaixo dela no poder. Saber que havia segredos que ela não estava a par tinham que irritá-la também. Sheridan teria que viver com isso, porém. Ela também trouxe um papel que colocou na sobremesa na frente de Egwene. Encontrei Tiana no caminho para cá, mãe, e disse a ela que daria isso para você. Isto era o relatório do dia sobre as fugitivas, embora esses não chegassem mais todos os dias, nem mesmo todas as semanas, já que as noviças estavam organizadas em famílias. As primas apoiavam-se mutuamente através de frustrações e lágrimas e conseguiam conversar umas com as outras sobre os piores erros. Como fugir. Havia apenas um nome na página. Nicola Trihill. Egwene suspirou e largou o papel. Ela teria pensado que a ganância de Nicola por aprender manteria seus pés parados, não importa o quão frustrada a mulher ficasse. E, no entanto, ela não podia dizer que lamentava ver o fim dela. Nicola era conivente e sem escrúpulos, disposta a tentar chantagem ou qualquer outra coisa que achasse que a faria avançar.
Muito provavelmente ela teve ajuda. A Arena não hesitaria em roubar cavalos para que as duas fugissem. Abruptamente, a data ao lado do nome chamou sua atenção. Duas datas, na verdade, marcadas como perguntas. Os meses raramente eram nomeados, muito menos os dias numerados, exceto em documentos oficiais e tratados. Assinado, selado e testemunhado na cidade de Ilion, no 12º dia dos salvos, este ano de graça, e por relatórios desta natureza, e ao inserir o nome de uma mulher no livro de noviças, para uso comum, tantos dias antes desta festa ou depois bastavam. Escritas, as datas sempre pareciam um pouco estranhas para ela. Ela teve que contar nos dedos para ter certeza do que via. Nicola fugiu 3 ou 4 dias atrás, Sherian, e Tiana está relatando isso só agora? Ela nem tem certeza se foram 3 dias ou 4? As primas de Nicola deram cobertura, mãe. Sherian balançou a cabeça com pesar. Estranhamente, seu pequeno sorriso parecia divertido, no entanto. Ou até mesmo admirando. Não por amor, aparentemente. Elas ficaram felizes em ver a criança partir e com medo de que ela fosse trazida de volta. Ela era bastante arrogante sobre seu talento em previsão. Receio que Tiana esteja muito chateada com elas. Nenhuma estará sentada confortavelmente em suas aulas hoje, ou nos próximos dias, temo. Tiana disse que pretende dar a cada uma delas uma dose de chicote em vez do café da manhã, todos os dias até que Nicola seja encontrada. Acho que ela pode ceder, no entanto. Com Nicola fora tanto tempo antes de sua fuga ser descoberta, pode levar algum tempo até que ela seja localizada. Egwene estremeceu ligeiramente. Ela podia se lembrar de suas próprias visitas ao escritório da mestra das noviças, então ocupado pela mesma mulher à sua frente. Sherian tinha um braço forte. Uma dose diária seria feroz. Mas esconder a fuga de uma fugitiva era mais sério do que fugir depois do expediente ou fazer uma brincadeira. Ela empurrou o relatório para um lado. Tiana vai lidar com isso como achar melhor, disse ela. Sherian, houve alguma mudança na forma como as irmãs falam sobre meu sonho? Ela havia revelado o sonho sobre um ataque de Xianshan na manhã seguinte ao sonho, e as mulheres que ela contou olharam para ela apaticamente, aparentemente por causa do frescor da morte de Anaia. Isso surpreendeu a todas. Em vez de responder, Sherian pigarreou e alisou as saias azuis. Você pode não estar ciente, mãe, mas uma das primas de Nicola é Larine Aielin, de Campo de Emond, acrescentou ela, como se Egwene não soubesse disso. Ninguém pensaria que você estava tratando como favorita se perdoasse toda a família. Se ela ceder ou não, Tiana pretende ser muito afiada com elas nesse meio tempo. Elas vão sofrer. Inclinando-se para trás, cuidadosamente por causa da perna bamba da cadeira, Egwene franziu a testa para outra mulher. Larine tinha quase a mesma idade que ela e foram uma amiga próxima crescendo. Elas passaram horas juntas, fofocando e praticando tranças no cabelo para quando o círculo de mulheres dissesse que elas tinham idade suficiente. Apesar disso, Larine tinha sido uma das poucas garotas de Campo de Emond que pareciam aceitar que Egwene pudesse realmente ser o trono de Amyrlin, embora demonstrasse isso principalmente mantendo distância. Mas Sherian achava que Egwene teria favoritas? Até Siwan pareceu surpresa. Você deveria saber melhor do que ninguém, Sherian. Disciplina de noviça é campo da mestra das noviças. A menos que uma garota esteja sendo abusada de qualquer maneira, e você não teria sugerido isso. Além disso, se Larine acha que pode se safar ajudando uma fugitiva hoje, ajudando uma fugitiva, Sherian, o que ela vai pensar que pode fazer amanhã? Ela pode alcançar o Charles se tiver a coragem de ficar com ele. Não vou levá-la por um caminho que termina com ela sendo mandada embora por mau comportamento. Agora, o que elas estão dizendo sobre o meu sonho?
Os olhos verdes inclinados de Sherian piscaram e ela olhou para Siwan. Luz. A mulher achava que Egwene estava sendo dura porque Siwan estava presente? Porque Siwan poderia carregar fofocas? Ela deveria saber melhor. Ela tinha sido a mestra das noviças. A atitude entre as irmãs, mãe, Sherian disse finalmente. Ainda é que os Xianshan estão a 1000 milhas de distância. Eles não sabem viajar. E se eles começarem a marchar em Tarvalon, nós saberemos disso antes que estejam a 200 léguas. Siwan murmurou algo baixinho que só ouviu, mas não surpreso. Egwene também queria chegar. As preocupações com o assassinato de Anaia não tinham nada a ver com a apatia das irmãs. Elas não acreditavam que Egwene fosse uma sonhadora. Anaia tinha certeza, mas Anaia estava morta. Siwan e Eliane acreditavam, mas nenhuma das duas estava autossuficiente agora para ser ouvida com mais do que polidez impaciente, se tanto. E ficou bem claro que Sherian não acreditava. Ela obedecia ao seu juramento de fidelidade tão escrupulosamente quanto Egwene poderia ter desejado. Mas você não pôde ordenar que alguém acreditasse. Elas apenas falavam o que você dizia a elas, e nada mudava. Quando Sherian saiu, Egwene se pegou imaginando o que havia trazido a mulher em primeiro lugar. Poderia ter sido apenas para apontar que Larine seria punida? Certamente não. Mas ela não disse mais nada, além de responder às perguntas de Egwene. Logo, Mirelle chegou, seguida de perto por Morvrin. Egwene sentiu cada uma delas soltar a fonte antes que entrasse na tenda, e elas deixaram seus guardiões esperando do lado de fora. Mesmo em breves vislumbres, enquanto as abas de entrada eram empurradas para o lado, os homens pareciam cautelosos, mesmo para guardiões. Os grandes olhos escuros de Mirelle brilharam ao ver Siwan e suas narinas se dilataram. O rosto redondo de Morvrin permaneceu lisa como pedra polida, mas ela escovou a cera marrom escura com as duas mãos, como se estivesse limpando alguma coisa. Talvez fosse inconsciente. Ao contrário de Sherian, elas tinham que aceitar as ordens de Siwan, e nenhuma delas gostava nada disso. Não que Egwene quisesse apertar seus narizes, mas ela confiava em Siwan. E, jurando ou não confiava inteiramente nelas. Não no grau que ela confiava em Siwan. Além disso, havia momentos em que era inconveniente, se não impossível, dizer às irmãs juramentadas o que ela queria que fosse feito. Siwan podia levar mensagens e assim Egwene podia ter certeza de que seriam obedecidas. Ela imediatamente perguntou sobre falar de seu sonho, mas sem surpresa. Suas histórias eram as mesmas de Sherian. Os Xianshan estavam longe. Haveria muitos avisos caso isso mudasse. A história tinha sido a mesma por uma boa semana e meia. Pior. Poderia ser diferente se Anaia estivesse viva, disse Morvrin, equilibrando-se em cima de um dos bancos frágeis em frente da escrivaninha. Apesar de seu volume, ela o fez isso com facilidade e graciosidade. Anaia tinha uma reputação de conhecimento arcano. Sempre achei que ela deveria ter escolhido marrom, em minha opinião. Se ela disse que você era uma sonhadora, seus dentes se fecharam, mulher penetrante para Egwene. Mirelle de repente se interessou em aquecer as mãos do braseiro. Nenhuma das duas acreditava também. Exceto por Siwan e Eliane, ninguém em todo o acampamento acreditava que Egwene tivera um sonho verdadeiro. Valerian havia assumido as negociações em Darém, habilmente empurrando Beonin para um papel menor, e ela oferecia desculpas constantes de por que ela não podia passar um aviso naquele momento. Talvez alguns dias, quando as conversas estivessem mais tranquilas. Como se fosse outra coisa que as irmãs como se fossem outra coisa que não irmãs conversando em círculos sem dizer uma palavra que pudesse deixar o outro lado ofendido. Ninguém além de Siwan e Eliane.
Ela pensava que elas acreditavam. Mirelle virou-se do braseiro como se estivesse se preparando para colocar a mão nas brasas. Mãe, eu estive pensando no dia em que Shadar Logoth foi destruída. Ela parou e voltou para o braseiro quando uma mulher de rosto comprido e azul profundo entrou na tenda carregando um banquinho de 3 pernas pintado em espirais brilhantes. Maigan era linda, com olhos grandes e lábios carnudos, mas parecia alongada de alguma forma. Ela não era tão alta, mas até suas mãos pareciam longas. Deu um aceno frio para Morvrin e ignorou Mirelle. Eu trouxe meu próprio assento hoje, mãe, ela disse, fazendo o máximo de reverência que podia com o banquinho em uma mão. Os seus são bastante instáveis, se assim posso dizer. Não foi surpresa que a morte de Anaia significasse que a Ágia Azul nomearia outra pessoa para o conselho consultivo de Egwene. Mas ela esperava o melhor quando soube quem seria. Maigan tinha sido uma das aliadas de Siuan quando Siuan era Amyrlin. Você se importa se eu mandar Siuan buscar chá, mãe? Maigan disse enquanto se acomodava em seu balguinho. Você realmente deveria ter uma novata ou uma aceita para fazer recados, mas Siuan servirá. As noviças têm suas aulas, filha, respondeu Egwene. E mesmo com a disposição das famílias, as aceitas dificilmente têm tempo para seus próprios estudos. Além disso, ela teria que enviar uma noviça ou aceita para ficar no frio sempre que quisesse falar com alguém em privacidade. Difícil para alguém que ainda não teria sido ensinado a ignorar o calor ou frio, e uma bandeira plantada no lado de fora da barraca dizendo a todos que poderia haver algo que valesse a pena espionar. Siuan, você pode, por favor, nos trazer um pouco de chá? Tenho certeza de que todas nós gostaríamos de uma xícara quente. Maigan levantou uma mão de dedos longos enquanto Siuan se dirigia para a entrada. Eu tenho um pote de mel de menta na minha barraca, ela disse imperiosamente. Pegue, e lembre-se de não roubar nenhum. Eu lembro que você costumava ter um fraco por doce. Depressa agora. Maigan tinha sido uma aliada. Agora ela era uma das muitas irmãs que culpavam Siuan por dividir a Torre Branca. Como você disser, Maigan, Siuan respondeu com uma voz mansa e até dobrou o joelho um pouco antes de sair correndo. E ela se apressou. Maigan era tão alta quanto Mirelle ou Morvrin e não havia ordens do juramento de fidelidade para protegê-la aqui. A mulher de rosto comprido deu um pequeno aceno de cabeça satisfeito. Siuan teve que implorar para ser aceita de volta na Ágia Azul, e havia rumores de que Maigan tinha sido a mais insistente na mendicância. Morvrin deu suas desculpas para deixar Siuan para trás, talvez pretendendo alcançá-la por algum motivo. Mas Mirelle pegou um dos bancos e começou uma competição com Maigan. Quem poderia ignorar a outra completamente? Egwene não entendia a animosidade entre as duas mulheres. Às vezes, as pessoas simplesmente não gostavam uma das outras. De qualquer forma, não funcionava para uma conversa. Egwene aproveitou a oportunidade para folhear as páginas das pastas de Siuan, mas não conseguiu se concentrar nos humores de Ilhan e nas insinuações de Caerhien. Parecia não haver nada que justificasse a alegação de Theodrin de uma história que deixara as votantes amarelas agitadas. Siuan teria dito algo, se soubesse. Maigan e Mirelle olhavam para ela como se observá-la virar folhas de papel fosse a atividade mais interessante do mundo. Ela teria mandado as duas embora, mas queria descobrir o que Mirelle estava pensando no dia em que Shadar Logoth foi removido da terra. Ela não podia mandar uma embora sem mandar as duas. Malditas as duas! Quando Siuan voltou, com uma bandeja de madeira segurando um bule de prata e xícaras de porcelana, e o pote de mel de Maigan com vidro branco,
Foi seguida até a tenda por um soldado em armaduras de placas e cotas de malha. Um jovem chia narando com o cabelo raspado, exceto por um topete. Jovem, mas não novo. A bochecha escura de Hagan carregava uma cicatriz branca enrugada de uma flecha, e seu rosto era duro de uma forma que só o rosto de um homem que vivia com a morte a cada hora poderia ser. Enquanto Siwan distribuía xícaras de chá, ele se curvou, uma mão segurando um melmo com cristal lunar no quadril, a outra no punho da espada. Nada em sua expressão dizia que ele já a tinha conhecido antes. É uma honra servir, mãe, ele disse formalmente. Lord Brian me enviou. Ele pediu para lhe dizer que parece que as invasoras podem ter cruzado para este lado do rio na noite passada. Com a Aes Sedai. Lord Brian está dobrando as patrulhas. Ele aconselha que as irmãs fiquem perto do acampamento para evitar incidentes. Posso ser dispensada, mãe? Siwan disse de repente, com um som levemente envergonhado de uma mulher que se via com uma necessidade urgente de uma latrina. Sim, disse Egwene com a maior impaciência que conseguiu, e mal esperou que a outra mulher saísse correndo da barraca antes de continuar. Diga a Lord Brian que as Aes Sedai vão aonde quiserem, quando quiserem. Ela fechou a boca antes que pudesse chamá-lo de Hagan, mas isso só serviu para fazê-la parecer severa. Ela esperava que sim. Eu vou dizer a ele, mãe, ele respondeu, fazendo outra reverência. Coração e alma para servir. Maegan sorriu levemente quando ele partiu. Desprezava os soldados. Os guardiões eram bons e necessários. Soldados faziam bagunça para os outros limparem, em sua opinião. Mas ela preferia qualquer coisa que parecesse indicar uma divisão entre Egwene e Gerrit Brian. Ou talvez fosse melhor dizer que Lelaine favorecia. Nisso, Maegan era uma mulher de Lelaine até as unhas dos pés. Mirelle apenas pareceu confusa. Ela sabia que Egwene se dava bem com Lord Gerrit. Egwene levantou-se e serviu de uma xícara de chá. E tomou um toque de mel de Maegan. Suas mãos estavam bem firmes. Os barcos estavam no lugar. Em poucas horas, Lyanne reuniria bode e cavalgaria para bem longe do acampamento, antes de explicar o que elas iriam fazer. Larine devia receber o castigo que merecia, e Bode devia fazer o que precisava ser feito. Egwene era mais jovem que Bode quando foi designada para caçar irmãs negras. Shienaran serviam na sua guerra contra a sombra na praga, coração e alma. A Aes Sedai e aquelas que se tornariam Aes Sedai serviam a torre. Uma arma mais forte contra a sombra do que qualquer espada, e não menos afiada para uma mão incauta. Quando Romanda chegou com Theodrin para abrir a porta de entrada para ela, a amarela de cabelos grisalhos fez uma reverência muito exata, nem uma fração a mais nem a menos do que o decoro exigido de votante para Amyrlin. Elas não estavam no salão agora. Se Amyrlin era apenas a primeira entre iguais ali, ela era um pouco mais em seu próprio estúdio, mesmo para Romanda. No entanto, ela não se ofereceu para beijar o anel de Egwene. Havia limites. Ela olhou para Mirelle e Maegan, como se pensasse em pedir-lhes para ir embora. Ou talvez dizendo a elas. Era um olhar espinhoso. E votantes esperavam obediência, mas nenhuma era de sua haja. E este era o escritório da Amyrlin. No final, ela não fez nenhuma das duas coisas, apenas permitiu que Theodrin pegasse sua capa bordada com flores amarelas e lhe servisse uma xícara de chá. Theodrin também não precisou fazer nada e se retirou para um canto, contorcendo o chale e a boca fechada, mal-humorada, enquanto Romanda pegava o banquinho vazio. Apesar das pernas irregulares do banco, Romanda conseguiu fazê-lo parecer um assento do salão da torre, ou talvez um trono, enquanto ajustava o chale de franjas amarelas que usava sob o manto. As conversas estão indo mal, ela disse com aquela voz alta e musical. Ainda fez soar como uma proclamação.
Varilin está mastigando os lábios em frustração. Magla também está frustrada e até Sarouia. Quando Sarouia começa a ranger os dentes, a maioria das irmãs estaria gritando. Com exceção de Jania, cada votante que havia ocupado uma cadeira antes da divisão da torre havia se insinuado nas negociações. Afinal, conversavam com mulheres que conheceram o salão naquela época. Beonin estava quase reduzida a escrever recados. Romanda levou o chá aos lábios, depois estendeu a xícara para o lado do prato, sem dizer uma palavra. Theodrin disparou do canto para levar a xícara até a bandeja, acrescentando mel antes que ela devolvesse a xícara para a votante e ela para o canto. Romanda provou o chá novamente e assinou com a cabeça em aprovação. O rosto de Theodrin corou. As conversas vão acontecer do jeito que serão, disse Egwene com cuidado. Romanda se opunha a qualquer tipo de negociação, simulada ou não, e ela sabia o que ia acontecer essa noite. Manter o salão no escuro sobre isso parecia um tapa na cara desnecessário. O coque apertado na parte de trás da cabeça de Romanda balançou quando ela sentiu. Elas já nos mostraram uma coisa. Elaida não permitirá que as votantes que falam por ela se movam 1 centímetro. Ela está enterrada na torre como um rato na parede. A única maneira de dar descarga é mandar furões atrás dela. Mirelle fez um som em sua garganta, ganhando um olhar surpreso de Maigan. Os olhos de Romanda permaneceram firmes nos de Egwene. Elaida será removida de uma forma ou de outra, Egwene disse calmamente, colocando sua xícara de chá no prato. Sua mão não tremeu. O que as mulheres descobriram? Como? Romanda fez uma leve careta para o chá, como se, afinal, não tivesse sido mel suficiente. Ou desapontada por Egwene não ter dito mais nada. A mulher se mexeu em seu banquinho com o ar de um espadachim, se preparando para outro ataque, a lâmina subindo. As coisas que você disse sobre a confraria, mãe. Que existem mais de 1000 delas em vez de algumas dezenas. Que algumas têm 500 ou 600 anos. Ela balançou a cabeça diante da impossibilidade. Como tudo isso pode ter escapado da torre? Ela estava desafiando, não fazendo uma pergunta. Só descobrimos recentemente quantas bravias existem entre o povo do mar, Egwene respondeu gentilmente. E ainda não temos certeza de quantas realmente existem. A careta de Romanda não foi tão pequena desta vez. Foi a amarela que primeiro confirmou centenas de bravias do povo do mar apenas em Ilian. Primeiro golpe para Egwene. Um golpe era suficiente para acabar com Romanda, no entanto. Ou até mesmo para feri-la muito. Teremos que caçá-las uma vez que nossos negócios estejam concluídos aqui, ela disse em um tom sombrio. Deixar que algumas dezenas permaneçam em Eboldar e Tarvalon apenas para nos ajudar a rastrear fugitivas era uma coisa, mas não podemos permitir que 1000 bravias permaneçam organizadas. Ela colocou ainda mais desprezo na palavra, na ideia de bravias organizadas do que no resto. Mirelle e Maigan observavam atentamente, escutando. Maigan estava até se inclinando para a frente de tão concentrada. Nenhuma delas sabia mais do que as histórias que Egwene havia espalhado, que todas achavam que vinham de olhos e ouvidos de Siuan. Bem mais de 1000, corrigiu Egwene. E nenhuma bravia. Todas as mulheres mandadas embora da torre, exceto algumas fugitivas que escaparam da captura. Ela não levantou a voz, mas fez cada ponto com firmeza, encontrando o olhar de Romanda. Em todo caso, como você propõe caçá-las? Elas estão espalhadas por todos os países e em todos os tipos de ocupação. Eboldar foi o único lugar onde elas se reuniram ou se encontraram fora do acaso, e todas fugiram quando os Xianshan chegaram.
Desde a Guerra dos Trollocs, a confraria permitiu que a torre soubesse apenas o que elas queriam que soubesse. 2000 anos, escondida sob o nariz da Torre Branca. Seus números cresceram enquanto os números da torre diminuíram. Como você pretende encontrá-las agora, entre todas as bravias que a torre sempre ignorou porque eram velhas demais para se tornarem noviças? As mulheres da confraria não se destacam de forma alguma, Romanda. Elas usam o poder quase tão frequentemente quanto as Aes Sedai, mas mostram a idade como qualquer outra pessoa, ainda que mais lentamente. Se elas quiserem permanecer escondidas, nunca conseguiremos encontrá-las. E foram vários outros golpes para Egwene, sem nenhum tomado. Romanda tinha um leve brilho de suor na testa, um claro sinal de desespero em uma Aes Sedai. Mirella estava sentada, muito quieta, mas Maigan parecia prestes a cair do banco sobre o nariz, não importa o quão firme fosse. Romanda lampeou os lábios. Se canalizassem, elas conseguiriam a aparência. Se envelhecem, não podem canalizar com muita frequência, se é que canalizam. E de nenhuma maneira elas poderiam viver 500 ou 600 anos. Não havia mais de simulação, parecia. Há apenas uma diferença real entre as Aes Sedai e a confraria, Egwene disse calmamente. As palavras ainda pareciam altas. Até Romanda parecia estar prendendo a respiração. Saíram da Torre Branca antes que pudessem jurar pelo bastão dos juramentos. Pronto. Aquilo estava finalmente desvelado. Romanda estremeceu como se tivesse levado um golpe mortal. Você ainda não fez os juramentos? Disse ela com a voz rouca. Pretende abandoná-los? Pedir às irmãs que os abandonem? Mirella ou Maigan engasgou. Talvez ambas. Não, Egwene disse bruscamente. Os 3 juramentos são os que nos tornam Aes Sedai, e jurarei pelo bastão dos juramentos assim que for nosso. Respirando fundo, ela modificou seu tom, mas se inclinou para outra mulher também, tentando atraí-la e incluí-la. Para convencê-la, ela quase estendeu a mão. Do jeito que é, as irmãs se aposentam para passar seus últimos anos em silêncio, Romanda. Não seria melhor se aqueles não fossem seus últimos anos? Se as irmãs se aposentassem com a confraria, elas poderiam se ligar à confraria, à torre. Não haveria necessidade de uma caçada fútil, então. Ela tinha ido tão longe. Poderia muito bem dar o último passo. O bastão dos juramentos tanto pode desatar como vincular. Maigan caiu de olhos no tapete e se levantou, escovando as saias com tanta indignação como se tivesse sido empurrada. O rosto moreno de Mirella parecia um pouco pálido. Movendo-se lentamente, Romanda colocou sua xícara de chá na ponta da escrivaninha e se levantou, puxando o chale ao redor de si. Inexpressiva, ela ficou olhando para Egwene enquanto Theoden colocava sua capa amarela bordada em seus ombros, prendia o alfinete de ouro e arrumava as dobras com tanto cuidado quanto uma dama de companhia. Só então Romanda falou com uma voz de pedra. Quando eu era pequeno, sonhava em me tornar Aes Sedai. Desde o dia em que cheguei à torre, tentei viver como uma Aes Sedai. Eu vivi como uma Aes Sedai e morrerei como uma Aes Sedai. Isso não pode ser permitido. Ela se virou suavemente para sair, mas derrubou o banco em que estava sentada, aparentemente sem perceber. Theoden correu atrás dela, com preocupação em seu rosto, curiosamente. Mãe? Mirella respirou fundo, os dedos puxando suas saias verdes escuras. Mãe, você está mesmo sugerindo... Ela parou, incapaz de dizer isso. Maigan sentou-se em seu banquinho como se estivesse se forçando a não se inclinar para a frente novamente. Eu expus os fatos, Egwene disse calmamente.
Qualquer decisão será do salão. Diga-me, filha, você escolheria morrer quando pudesse viver e continuar a servir a torre? A irmã verde e a azul trocaram olhares, então perceberam o que tinham feito e voltaram a ignorar uma a outra. Nenhuma das duas respondeu, mas Egwene quase podia ver os pensamentos se agitando atrás de seus olhos. Depois de alguns momentos, ela se levantou e colocou o banco de volta na posição vertical. Mesmo isso falhou em despertar nelas mais do que desculpas superficiais por fazê-la cuidar disso ela mesma. Então elas caíram numa reflexão silenciosa. Ela tentou voltar às páginas da pasta de Siwan. O impasse na pedra de Tear estava se arrastando e ninguém admitia ter ideia de como isso terminaria. Não muito depois da partida de Romanda, Lelaine chegou. Ao contrário de Romanda, a esbelta voltante azul estava sozinha e serviu seu próprio chá. Sentando-se no banco vazio, ela jogou sua capa forrada de pele para trás sobre os ombros e a deixou pendurada em um alfinete de capa de prata cravejado de grandes safiras. Ela também usava o chale. As votantes geralmente usavam. Lelaine foi mais direta que Romanda, ou assim poderia ter parecido na superfície. Seus olhos tinham um brilho afiado. A morte de Kairin colocou um obstáculo na chance de fazer qualquer tipo de acordo com a Torre Negra. Ela murmurou sobre sua xícara de chá, inalando a fumaça. E há o pobre Liu para lidar. Talvez Mireille o tome. 2 de seus 3 pertenciam a outra pessoa primeiro. Ninguém mais salvou 2 guardiões cujas Aes Sedai morreu. Egwene não foi a única a ouvir a ênfase especial nisso. O rosto de Mireille definitivamente empalideceu. Ela tinha 2 segredos a esconder, e um deles era que ela tinha 4 guardiões. A passagem do vínculo de Lan Mandragoran de Moiraine para ela era algo que não se fazia há centenas de anos. Hoje, era visto como unir um homem contra sua vontade. Algo não feito em ainda mais centenas de anos. 3 é o suficiente para mim, disse ela sem fôlego. Se você me dá licença, mãe. Maigan riu baixinho quando Mireille saiu da barraca andando rápido. Não tão rápido que ela não conseguisse abraçar Saidar antes que as abas da entrada caíssem. Claro, disse Lelaine, trocando olhares divertidos com a outra azul. Dizem que ela se casa com seus guardiões. Todos eles. Talvez o pobre Liu não sirva para marido. Ele é tão largo quanto um cavalo, Maigan colocou. Apesar de sua diversão com a fuga de Mireille, não havia malícia em sua voz. Ela estava simplesmente afirmando um fato. Liu era um homem muito grande. Acho que conheço uma jovem azul que pode tomá-lo. Ela não está interessada em homens dessa maneira. Lelaine se sentiu de um jeito que dizia que a jovem azul havia encontrado seu guardião. As verdes podem ser muito estranhas. Veja a Elaine Tracade, por exemplo. Na verdade, nunca pensei que Elaine escolheria verde. Eu a tinha marcado para azul. A garota tem um bom senso para as correntes da política. Embora ela também tenha uma tendência a vagar em águas mais profundas do que pode ser seguro. Você não diria isso, mãe? Sorrindo, ela tomou um gole de seu chá. Isso não era nada parecido com Romanda sentindo as coisas sutilmente. Isso foi golpe atrás de golpe, com a lâmina aparecendo do nada. Lelaine sabia sobre Mireille Lan? Ela tinha enviado alguém para Kemlin e, se sim, quanto ela descobriu? Egwene se perguntou se Romanda também se sentira desequilibrada e atordoada. Você acha que o assassinato de Kairin é suficiente para impedir um acordo? Ela disse. Para todas as que sabem, isso poderia ser Logain retornando para uma vingança louca. Por que, na luz, ela disse isso? Precisava controlar a língua e manter o juízo.
Ou mais provavelmente, algum pobre tolo de uma fazenda por aqui, ou uma das cidades da ponte. O sorriso de Leilani se aprofundou e era zombeteiro, não divertido. Luz. A mulher não demonstrava tanto desrespeito há meses. Se alguém quisesse vingança, mãe, suspeito que ele estaria na Torre Branca tentando matar vermelhas. Apesar de seu sorriso, sua voz era suave e nivelada. Um contraste perturbador. Talvez essa fosse sua intenção. Talvez seja uma pena que ele não esteja fazendo isso. Ele poderia remover Elaida, mas isso seria mais fácil do que ela merece. Não. Caine não impedirá um acordo mais do que Anaia, mas as duas combinadas farão com que as irmãs se preocupem ainda mais com salvaguardas e restrições. Podemos precisar desses homens, mas devemos ter certeza de nós que estaremos no controle. Controle total. Egwene assentiu, um pequeno aceno. Ela concordava, mas pode haver dificuldades em fazê-los aceitar isso, disse ela. Dificuldades. Ela estava exibindo um talento positivo para o eufemismo hoje. O vínculo do guardião pode ser ligeiramente modificado, disse Maigan. Do jeito que é, você pode fazer o homem fazer o que quiser com alguns ajustes, mas a necessidade de ajustar pode ser removida com bastante facilidade. Isso soa muito como compulsão, Egwene disse com firmeza. Ela havia apreendido aquela trama com Mogdin, mas apenas para trabalhar em como contra-atacar. A coisa era suja. O roubo da vontade de outra pessoa, de todo o seu ser. Alguém que era compelido fazia qualquer coisa que você ordenasse. Qualquer coisa. E acreditava que era sua própria escolha. Só de pensar nisso a fazia se sentir suja. Maigan encontrou seu olhar quase tão nivelado quanto Leilani, porém, e sua voz era tão suave quanto seu rosto. Ela não tinha pensamentos sujos. A compulsão foi usada em irmãs em Caerhien. Isso parece certo agora. Mas eu estava falando sobre o vínculo, uma coisa completamente diferente. Você acha que pode convencer os Ashaman a aceitar o vínculo? Egwene não conseguiu esconder a incredulidade de sua voz. Além disso, quem vai fazer esse vínculo? Mesmo que cada irmã que não tem guardião tome um Ashaman e cada verde tomar 2 ou 3, não há irmãs suficientes. E isso se você puder encontrar alguém que não se importe de estar ligado a um homem que vai enlouquecer. Maigan assentiu em cada ponto como se aceitasse. E ajustou as saias como se não estivesse realmente ouvindo. Se o vínculo pode ser alterado de uma maneira, disse ela assim que Egwene terminou, deve ser possível alterá-lo de outras. Pode haver uma maneira de remover o compartilhamento, talvez parte da conscientização. Então, talvez a loucura não fosse um problema. Seria um vínculo diferente, nada parecido com o vínculo de guardião. Tenho certeza de que todos vão concordar que não seria como ter um guardião de verdade. Qualquer irmã poderia vincular qualquer número de Ashaman que fosse necessário. Abruptamente, Egwene percebeu o que estava acontecendo. Leilani estava sentado olhando para sua xícara de chá, mas estava estudando Egwene através de seus cílios e usando Maigan como um cavalo de Troia. Sufocando a raiva, Egwene não precisou deixar sua voz fria. Estava gelada. Isso soa exatamente como compulsão, Leilani. É compulsão, e nenhuma torção de palavras fará com que seja outra coisa. Eu vou apontar isso para qualquer outra pessoa que sugerir algo assim. E vou encomendar um castigo com Bétula para quem fizer mais do que sugerir. A compulsão está banida e continuará banida. Como você disser, respondeu Leilani, o que poderia significar alguma coisa. O que veio a seguir foi mais espinhoso.
A Torre Branca erra de vez em quando. É impossível viver ou se mover sem cometer erros. Mas vivemos e continuamos. E se às vezes precisamos esconder nossos erros, sempre que possível, nós os corrigimos, mesmo quando é doloroso. Colocando sua xícara de volta na bandeja, ela saiu com Maigan em seus calcanhares. Maigan abraçou a fonte antes de sair da tenda. Lelaine não. Por um tempo, Egwene concentrou-se em manter a respiração estável. Executou o rio contido pela margem. Lelaine ainda não havia dito que Egwene ao ver como Amelin era um erro que poderia ter que ser corrigido. Mas ela chegou muito perto disso. Ao meio-dia, Shazza trouxe a refeição de Egwene em outra bandeja de madeira, pão tostado quente com apenas uma ou duas manchas suspeitas escuras, e guisado de lentilha com lascas de nabo duro e cenoura lenhosa e pedaços de algo que poderia ter sido cabra. Uma colher foi tudo o que Egwene conseguiu engolir. Não era Lelaine que a incomodava. Lelaine a havia ameaçado antes, mas não desde que ela deixou claro que ela era Amerlin e não uma marionete. Em vez de comer, ela olhou para o relatório de Tiana pousado ao lado da mesa. Nicola podia não ter ganhado o Charlie apesar de seu potencial, mas a torre tinha uma longa experiência em pegar mulheres de cabeça dura e cheias de falhas e transformá-las em confiantes da Aes Sedai. Larine tinha um futuro brilhante pela frente, mas precisava aprender a obedecer às regras antes de começar a aprender quais poderiam ser quebradas e quando. A Torre Branca era boa em ensinar as duas coisas, mas a primeira sempre vinha primeiro. O futuro de Bode seria brilhante. Seu potencial quase se igualava ao de Egwene. Mas a Aes Sedai aceita o noviça. A torre exigia que você fizesse o que era necessário para a torre. A Aes Sedai aceita noviça ou Amerlin. Shazza foi volúvel em sua decepção quando voltou para encontrar a bandeja quase intocada, especialmente depois de ter encontrado um café da manhã praticamente intocado. Egwene considerou alegar uma dor de estômago e rejeitou. Depois que o chá de Shazza funcionou em suas dores de cabeça, pelo menos por alguns dias, até que voltassem mais ferozes do que nunca e todas as noites, a mulher gorda acabou tendo uma coleção de remédios de ervas para todos os males, comprado de todos os mascates com uma língua loucaz, e cada um com um gosto mais vil que o anterior. Ela tinha um jeito de parecer tão desanimada quanto Egwene não bebia as misturas horríveis, que ele acabava engolindo apenas para evitar que se preocupasse. Às vezes, surpreendentemente, funcionavam, mas nunca era nada que Egwene quisesse colocar na boca. Ela mandou o Shazza embora com a bandeja e a promessa de comer mais tarde. Sem dúvida, Shazza ofereceria um jantar grande o suficiente para encher um ganso. Ela sentiu vontade de sorrir com o pensamento. Shazza ficaria em cima dela, torcendo as mãos até que ela comesse cada mordida. Mas seus olhos voltaram para o relatório de Tiana. Nicola, Larine e Bode. A Torre Branca era uma mestra severa. A menos que a torre esteja em guerra por consenso do salão, Amelin não... Mas a torre estava em guerra. Ela não sabia quanto tempo ficou sentada olhando para aquele pedaço de papel com o nome nele, mas quando Siuan voltou, havia se decidido. Uma mestra rigorosa que nunca tinha favoritas. Liane e Bode já foram? Ela perguntou. Pelo menos 2 horas atrás, mãe. Liane teve que entregar Bode e depois descer o rio. Egwene assentiu. Por favor, Sally Daishar. Não. Algumas pessoas reconheceriam o cavalo da Amelin a essa altura. Muitas. Não havia tempo para discussões e explicações. Não havia tempo para afirmar sua autoridade e fazê-la ficar. Sally Bella e me encontre na esquina das ruas ao norte. Quase todo mundo conhecia Bella também. O cavalo de Siuan, todo mundo conhecia.
O que você pretende fazer, mãe? Siwan perguntou preocupada. Quero dar uma volta. E, Siwan, não conte a ninguém. Ela encarou os olhos da outra mulher, prendendo-a com os seus. Siwan tinha sido Amerlin e capaz de encarar uma pedra. Egwene era Amerlin agora. Ninguém, Siwan. Agora vá. Vá e se apresse. Com a testa ainda franzida, Siwan se apressou. Assim que ficou sozinha, Egwene deslizou a estola do pescoço, dobrou com cuidado e a enfiou na bolsa do cinto. Seu manto, de boa lã e forte, mas bastante simples. Sem a estola pendurada em seu capuz, poderia ter sido qualquer uma. A passarela na frente de seu escritório estava vazia, é claro, mas assim que ela atravessou a rua congelada, fez seu caminho através do habitual rio branco de noviças, salpicado de aceitas e as ocasionais Aes Sedai. As noviças se ajoelharam diante dela sem diminuir a velocidade. As aceitas fizeram reverências ao passar, assim que viam que as saias sob o manto não eram brancas, e as Aes Sedai deslizavam com os próprios rostos escondidos pelos capuzes. Se alguém notou que ela não era seguida por um guardião, bem, várias irmãs careciam de guardiões. E nem todas estavam cercadas pela auréola brilhante de Saidar, apenas a maioria. Às 2 ruas de seu escritório, ela parou na beirada da passarela de madeira, de costa para o fluxo de mulheres apressadas. Tentou não se preocupar. O sol estava a meio caminho do horizonte ao oeste, uma bola dourada esfaqueada pelo pico quebrado do Monte do Dragão. A sombra da montanha já se estendia pelo acampamento, lançando as tendas na penumbra da noite. Finalmente Siwan apareceu, montada em Bela. A pequena égua desgrenhada andava firme na rua escorregadia, mas Siwan agarrou-se às rédeas e à sela como se estivesse com medo de cair. Talvez ela estivesse. Siwan era uma das piores amazonas que Egwene já vira. Quando ela desceu da cela em uma enxurrada de saias e murmurou maldições, parecia aliviada por ter escapado com vida. Bela relinchou para Egwene em reconhecimento. Nossa, tanto tempo, hein? Acho que ela é uma das... Bom, não é uma das primeiras, mas enfim, aparece lá no primeiro capítulo da Roda do Tempo. Colocando seu capuz desordenado de volta no lugar, Siwan abriu a boca também, mas Egwene ergueu a mão em advertência antes que a outra mulher pudesse falar. Ela podia ver a palavra mãe se formando nos lábios de Siwan, e provavelmente teria sido alto o suficiente para ser ouvida a 50 passos de distância. Não conte a ninguém, Egwene disse suavemente. E sem bilhetes ou dicas também. Isso devia cobrir tudo. Faça a companhia a Shed até eu voltar. Não quero que ela se preocupe. Siwan deu um aceno relutante. Sua boca quase parecia mal-humorada. Egwene suspeitava que tinha sido sábia ao acrescentar bilhetes e dicas, deixando o antigo trono de Amerlin parecendo uma garota mal-humorada. Ela subiu suavemente na cela de Bela. Teve que andar com a égua robusta no início por causa dos sulcos congelados nas ruas do acampamento. E porque todos iriam se perguntar se vissem Siwan montando Bela em algo mais rápido do que uma caminhada. Ela tentou cavalgar como Siwan, balançando incerta, agarrando-se ao alto pomo da cela com uma mão e às vezes com ambas. Isso a fez sentir como se estivesse prestes a cair também. Bela virou a cabeça para olhar para ela. Ela sabia quem estava em suas costas e sabia que Egwene cavalgava melhor do que isso. Egwene continuou a imitar Siwan e tentou não pensar onde estava o sol. Todo o caminho para fora do acampamento, além das fileiras de carroças, até que as primeiras árvores a esconderam de tendas e carroças. Então ela se inclinou sobre o pomo para pressionar o rosto na crina de Bela. Você me carregou para longe de 2 rios, ela sussurrou. Você pode correr tão rápido agora? Endireitando, ela cravou em seus calcanhares.
Bela não podia galopar como Daishar, mas suas pernas robustas se agitavam na neve. Ela já foi ela já tinha sido um cavalo de carroça, não uma corredora ou cavalo de guerra, mas... Nossa, a tradução aqui fica meio estranha. Mas deu o que tinha, esticando o pescoço com a maior bravura que Daishar jamais conseguira. Bela correu e o sol desceu, como se o céu de repente tivesse ficado lubrificado. Egwene deitou-se na sela e estimulou a égua. Uma corrida com o sol que Egwene sabia que não poderia vencer. Mas mesmo que ela não conseguisse vencer o sol, ainda havia tempo. Ela bateu os calcanhares no ritmo dos cascos de Bela e Bela correu. O crepúsculo rolou sobre elas e depois a escuridão, antes que Egwene visse a lua brilhando na água do Erenin. Ainda havia tempo. Era quase o local onde ela havia parado Daishar com Geralt, observando os navios fluviais deslizarem em direção a Tarvalon. Controlando Bela, ela escutou. Quietude. E então um xingamento abafado. Uns grunhidos e arranhões silenciosos. Homens arrastando um fardo pesado pela neve e tentando fazer silêncio. Ela virou Bela através das árvores em direção aos sons. As sombras se mexeram e ela ouviu o suave sussurro de aço deslizando das bainhas. Então o homem resmungou, não muito baixinho. Conheço aquele pônei. É uma das irmãs. A que dizem que costumava ser Amelin. Ela não me parece isso. Não é mais velha do que a que dizem ser Amelin agora. Bela não é um pônei, Egwene disse secamente. Leve-me a bode Calton. Uma dúzia de homens se uniu das sombras noturnas entre as árvores, cercando ela e Bela. Todos pareciam pensar que ela era Siuan, mas tudo bem. Para eles, a Aes Sedai era uma Aes Sedai, e eles a guiaram até onde Bode estava montado em um cavalo não muito mais alto que Bela e segurando uma capa escura em volta de si. Seu vestido também era escuro. Branco teria se destacado esta noite. Bode também reconheceu Bela e estendeu a mão para coçar a orelha da égua com carinho quando Egwene montou ao lado dela. Você vai ficar em terra, Egwene disse calmamente. Pode voltar comigo quando terminar. Bode empurrou a mão para trás como se estivesse magoada com o som da voz de Egwene. Por quê? Ela disse. Não exatamente uma demanda. Ela tinha aprendido muito, pelo menos. Posso fazer isso. Liane Sedai me explicou e eu posso fazer isso. Eu sei que você pode, mas não tão bem quanto eu. Ainda não. Isso parecia muito com uma crítica que a outra mulher não tinha merecido. Eu sou o trono de Amelin, Bode. Algumas decisões só eu posso tomar. E algumas coisas eu não deveria pedir a uma noviça para fazer quando posso fazê-las melhor. Talvez isso não fosse muito mais suave, mas ela não podia explicar sobre Larine e Nicola, ou o preço que a Torre Branca exigia de todas as suas filhas. A Amelin não conseguia explicar a primeira coisa a uma noviça, e uma noviça não estava pronta para aprender sobre a outra. Mesmo à noite, a postura dos ombros de Bode dizia que ela não entendia, mas também aprender a não discutir com a Aes Sedai. Assim como ficou sabendo que Egwene era a Aes Sedai. O resto ela aprenderia eventualmente. A torre poderia levar todo o tempo necessário para ensiná-la. Desmontando, Egwene entregou as rédeas de Bela a um dos soldados e levantou as saias para caminhar pela neve em direção aos sons laboriosos de arrastar. Era um grande barco a remo, sendo empurrado e puxado pela neve como um trenó. Um trenó volumoso que tinha que ser manobrado entre as árvores, embora com menos xingamentos quando os homens que empurravam e puxavam perceberam que ela os estava seguindo de perto. A maioria dos homens segurava a língua em torno das Aes Sedai, e se eles não pudessem ver o rosto dela entre a escuridão e o capuz, quem mais estaria aqui embaixo, perto do rio? Eles sabiam que ela não era a mesma mulher que inicialmente pretendia acompanhá-los. Quem questionava a Aes Sedai?
Eles colocaram o barco no rio, tomando cuidado com os respingos, e 6 homens subiram a bordo para colocar os remos em torrões acolchoados com trapos. Os homens estavam descalços, para evitar o ruído de uma bota raspando nas tábuas do casco. Barcos menores cruzavam essas águas, mas naquela noite eles tinham que dominar as correntes. Um dos homens na margem deu-lhe a mão para equilibrar-se ao subir, e ela se acomodou em um assento na proa, segurando seu manto. O barco deslizou na margem, em silêncio, exceto pelo leve redemoinho dos remos na água. Egwene olhou para a frente, para o sul, em direção a Tarvalon. As paredes brancas brilhavam à luz de uma lua gorda e minguante, e as janelas iluminadas por lampiões davam à cidade um brilho abafado, quase como se a ilha estivesse abraçando Saidar. A Torre Branca se destacava mesmo na escuridão. As janelas acesas, a grande massa brilhando sobre a lua. Algo brilhou através da lua e sua respiração ficou presa. Por um instante, ela pensou que tinha sido um Dragkar, uma visão maligna nesta noite entre todas. Mas era apenas um morcego, ela decidiu. A primavera podia estar perto o suficiente para os morcegos se aventurarem. Apertando mais a capa, ela olhou para a cidade que se aproximava, cada vez mais perto. À medida que a parede alta do Porto Norte assomava na frente do barco, os remadores recuaram na água de modo que a proa quase não beijou a parede ao lado da entrada do porto. Egwene quase estendeu a mão para se defender da pedra pálida antes que o barco batesse na pedra. Aquele baque certamente teria sido ouvido pelos soldados de guarda. Os remos fizeram apenas um pequeno ruído gorgolejante enquanto recuavam, e o barco parou onde ela poderia ter tocado a enorme corrente de ferro do outro lado do porto, seus enormes elos emitindo seu próprio brilho fraco da graxa que os cobria. Não havia necessidade de tocar, no entanto. Também não há necessidade de esperar. Abraçando Saidar, ela mal estava ciente da emoção da vida que a enchia antes de colocar as tramas no lugar. Terra, fogo e ar ao redor da corrente. Terra e fogo tocando-a. O ferro preto brilhou branco em toda a largura da boca do porto. Ela só teve tempo de perceber que alguém havia abraçado a fonte não muito longe, acima dela na parede. Então algo atingiu o barco, atingiu-a, e ela percebeu que a água fria que a envolvia enchendo seu nariz, sua boca. Trevas. Egwene sentiu a dureza sob ela. Ouviu vozes de mulheres, vozes animadas. Você sabe quem é essa? Ora, ora. Certamente fomos melhores do que esperávamos esta noite. Algo foi pressionado em sua boca e o calor gotejou com um leve sabor de menta. Ela engoliu convulsivamente, de repente consciente de quão fria ela estava tremendo. Seus olhos se abriram e se prenderam no rosto da mulher segurando sua cabeça e o copo. Lanternas seguradas por soldados que se aglomeravam ao redor deram luz suficiente para ela distinguir o rosto claramente. Um rosto sem idade. Ela estava dentro do Porto Norte. É isso, garota. A Aes disse encorajadoramente. Beba tudo. Uma dose forte, por enquanto. Egwene tentou afastar a xícara, tentou abraçar Saidar, mas podia sentir-se deslizando de volta para a escuridão. Eles estavam esperando por ela. Ela havia sido traída. Mas por quem?